Bem, amigos, estamos aqui diretamente do estúdio do PGP, hoje para o nosso PGP de número 23, com um convidado que é meu conterrâneo. É um prazer imenso poder falar com um conterrâneo meu. Eu acho que eu já estou ficando expert em tratar coisas com meus conterrâneos. Eu acho que chega um momento da nossa vida, pessoal, que a gente vai subindo e as pessoas também que nos acompanhou lá atrás sobem, e o maior prazer que eu tenho é poder ter um diálogo com essas pessoas. Mas claro que eu não vou encher linguiça aqui antes de apresentar ele. E antes de falar dele, eu quero dizer o seguinte: você aí em casa, tenho certeza que o nosso podcast de hoje vai somar positivamente na sua vida, da sua mãe, do seu filho, da sua tia, de qualquer parente que você tenha. E outra, em qualquer área. Porque hoje estamos com o tema ansiedade e depressão. Como entender e lidar com essas emoções? O que seria de nós se não fosse emoções? Somos frutos de emoções, não importa qual seja ela. Certo? E para falar mais sobre isso, ninguém melhor do que meu amigo Tássio dos Santos. É com você, meu irmão. Obrigado pela recepção, Alan. Eu me sinto muito feliz, né, em estar aqui participando com você. É um conterrâneo, né, como ele falou aqui. Sim. E eu te acompanho, Alan, já tem uns anos aí. É um cara que eu admiro muito, né, vem aí numa crescente. Isso por conta aí da dedicação e empenho. Eu venho falar aí desse tema muito importante que nós temos como mal do século, né? Que é a ansiedade, que é a depressão. E eu peço que vocês possam, né, estar envolvidos com esse encontro para que possa prestar atenção. E o mais importante, Alan, vocês buscarem mesmo pôr em prática do que vai ser despertado aqui, para que vocês possam ter uma vida com qualidade, com leveza e poder desfrutar do que é a vida. Vamos nessa. Meu irmão, sabe as palavras, mas eu quero saber de você quem é Tássio e o que Tássio faz. Então, assim, eu sou uma pessoa que busco sempre a Deus, né, em tudo que eu faço, peço a Ele sabedoria para que eu possa tomar os direcionamentos da minha vida. Sou nascido lá em Castro Alves, venho de uma família simples, mas sempre busquei tentar me encontrar na vida e fiz a psicologia, né, estudei, e eu encontro na psicologia o sentido de vida, porque quando você consegue fazer com que o outro encontre o sentido da sua vida, isso para mim é um motivo de muita realização. Então, Tássio tem esse resumo aí sobre minha vida, né? Sim. E dentro da minha área da psicologia é o que me faz feliz, me faz cumprir essa missão aí com tranquilidade e muito empenho, né? É isso aí. Cara, já vimos que você é uma pessoa que realmente buscou ter o conhecimento que você tem e que tem o maior prazer de ajudar outras pessoas. Como você falou, talvez venha da sua trajetória, né? A gente é feito de história. A nossa história nos modela para a gente ser o que a gente é hoje. Com isso tudo, eu queria saber o que levou Tássio, aquele Tássio que eu conheci, se eu não me engano, na Igreja Batista. Isso, que massa. Isso aí, gente, ó, tem anos. Verdade. Para quem não sabe, eu já fui gospel. E hoje eu estou também no caminho do Senhor, com outra forma de pensar, mas nunca abandone Deus. É a base de tudo. Vamos lá. O que levou aquele Tássio, que eu conhecia há mais de 15 anos atrás, a seguir na trajetória, na carreira profissional de psicologia? Então, Alan, como eu sempre te falei aqui, né? Como eu te falei, eu sempre na minha vida eu busco colocar Deus naquilo que eu faço. Uhum. Em 2009, como você refere-se aí, eu iniciei na Igreja Batista, me converti em 2008, passei um período ali, e ali eu tive vivências que marcaram minha vida, né? E uma das sensações que eu tive foi a sensação da impotência. Eu percebi as pessoas precisando de uma ajuda e percebi que era uma ajuda além do espiritual, sabe? E nessa ideia dentro de mim que eu queria cuidar de pessoas, aí eu encontrei, né, na psicologia o caminho para que eu pudesse cumprir aquilo que era um incômodo em mim. Então, a igreja me ajudou muito para ter esse despertar, ter essa humanidade, essa sensibilidade. E
conheci a psicologia e a partir disso eu encontrei assim meu propósito de vida, né? Então, o que me levou para a psicologia foi essa vontade de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas. E aí eu conheci, estudei a psicologia, tive uma experiência aí de alguns anos, né, com a psicologia. Sim. E eu percebi que esse meio poderia fazer com que eu cumprisse aquilo que era o despertar lá atrás. Lá atrás. Cara, você falou uma coisa aqui, eu anotei até para não esquecer, muito importante. E principalmente para os dias atuais. O espiritual não é tudo. Pelo que eu entendi que você quis falar, que naquela época, e principalmente a época que não tinha tanta informação, você via que as pessoas ali elas tinham muito o apoio espiritual, o aconchego espiritual, mas não se trata disso só no ser humano. O ser humano ele é feito de várias coisinhas que o complementam. Então você viu que, além disso, tinha que ter o conhecimento de como funciona a máquina humana. Perfeito. Foi sobre isso? Perfeito, perfeito. Foi no sentido assim que a gente reconhece, né, que nós somos uma amplitude. Quando se fala em saúde, a saúde engloba espiritual, psíquico, físico, social, sabe? Sim. Então, quando passou a entender, né, em termos de psicologia, quando eu comecei a me aprofundar, eu passei a descobrir, né, que o ser humano ele vai além, entende? Então a gente precisa saber diferenciar, né, essa questão o que é espiritual, o que é realmente psicológico. E então a experiência que eu tive dentro da psicologia me fez despertar. E um dos teóricos mesmo que eu admiro, né, que ele também foi um cara evangélico, se envolveu, né, questão da religião, foi Jung, Viktor Frankl. E a partir disso eu passei a estudar, né, me aprofundar e percebi que tinha como ter esse instrumento a mais que é a psicologia, que vai além dessa questão espiritual. Muito bom. Você que está em casa aí, você já deve ter percebido que o nosso podcast de hoje vai tocar nas suas emoções. Eu estou me segurando aqui, eu já estou antecipando isso para ele, para você, Tássio. Eu não vou chorar dessa vez. Já teve podcast aqui, saudoso Tino, meu amigão, que a gente chegou num momento aqui que foi coisa mesmo séria. Que a gente às vezes tem gatilho, né? Isso aqui a gente vai tratar também, que são ativados tanto positivamente quanto negativamente. Então, eu tenho certeza que hoje eu não vou chorar, mais ou menos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem. Sim, sim. Tássio, tem algum hobby? Rapaz, eu gosto muito de ler, né? Uhum. Nos meus momentos assim de lazer, eu gosto de estar lendo, estar me atualizando. Gosto de praticar esporte, né? Principalmente futebol, gosto muito. Nunca dei certo nisso. Eu gosto. Acho que o ser humano precisa desse momento também de esparecer a mente, né? Sair. Eu nunca dei certo no futebol. Mas no exercício físico, eu entendi. gosto. Então, assim, viajar também, contato com a natureza. Eu acho que esses hobbies, assim, mais nessa vibe tranquila, é o que mais me preenche. Muito bom. Cara, a gente vê hoje várias profissões surgindo, porque nos dias atuais, claro que antigamente também tinha, não vou ser hipócrita em dizer que antes não tinha doenças psicológicas. Eu acho que antigamente elas eram mal interpretadas, na sua maioria. Eu acho que o mundo atual, o século XXI, ano 2024, 2025, a atualidade em si, ele traz uma série de informações para a gente e eu acredito que, às vezes, nosso próprio cérebro não está pronto para processar. Porém, a doença do momento, psicologicamente falando, que a gente vê é depressão e ansiedade. A depressão causa ansiedade ou a ansiedade causa depressão? São coisas totalmente fora, sem nexo uma com a outra. Existe alguma relação entre elas? Como é que funciona isso? Vamos lá. Vou tentar esclarecer para vocês de uma forma clara para que vocês possam entender. Quando se fala em ansiedade, seria como se fosse um excesso de futuro, uma inquietação. Já a depressão, eu vejo como algo mal resolvido referente ao passado. Eu vejo como uns traumas. E também a depressão não é só
por fatores sociais. Existe também um fator genético, existe um fator que influencia a questão da depressão. Então, a terapia em si, ela busca acessar do ser humano o que é que tem deste universo dele, qual o fator que aconteceu, qual foi o trauma, o que levou a gerar essa perda do prazer pela vida. E nós, psicólogos, vamos até esse trauma ressignificar, ir até o encontro do que está acontecendo, o que é que aconteceu, né? Para isso precisa estabelecer o vínculo. Por isso aí já encaixo aqui e chamo a atenção porque as pessoas tendem a achar a depressão como uma frescura, porque não consegue sentir, não consegue enxergar, não é visto, né? Então, por não se pegar, não consegue acessar. E às vezes as pessoas ignoram. Entende? Então, voltando aí a essa pergunta que você fez, a depressão é como algo do passado mal resolvido e a ansiedade como se fosse uma inquietação do futuro. Né? A ansiedade, essa inquietação. Mas por que nos leva para esse futuro? Porque nós não estamos inteiros nesse momento presente. Perdemos contato com esse sentir. E ao perder o contato com esse sentir, você deixa de conhecer você. E com essa insegurança, toda pessoa insegura, ela vai ter medo e vai ter ansiedade. Mas quando a gente trabalha na terapia e faz com que você comece a se permitir no seu dia a dia, você passa a ganhar segurança. E ao ganhar segurança, você não vai sofrer com ansiedade, né? Com essas pré-ocupações. O que é a preocupação? Antecipar uma ocupação. Só antecipa uma ocupação quem está inseguro. Se eu viajo com um amigo que ele não é bom no volante, eu vou criar circunstância o tempo todo, porque eu estou inseguro. Mas se eu viajo com alguém que eu tenho segurança, eu não vou criar situações, eu não vou antecipar situações. E é por isso que a terapia traz você para esse presente, para que você possa se permitir nas situações. E ao se permitir, você ganha segurança. Mas o que é que faz você se permitir nessas situações presentes? É quando você consegue resolver suas questões passadas. A porta que leva esses pensamentos para o futuro, que me deixa inseguro, é algo do passado que está aberto. Vamos supor, Alan, eu tive um acidente de carro. Vou fazer uma viagem. Aquilo que está aberto, aquela insegurança, vai me conduzir para onde? Para o futuro. Que pode gerar uma ansiedade. E gerar essa ansiedade. Mas por que gerou essa ansiedade? Porque tem algo aberto lá no passado. Que não foi tratado. Que não foi tratado. Então, a ansiedade, excesso, né, de futuro, por conta dessa insegurança. E a depressão é por questões de traumas, questões mal resolvidas e também tem as questões genéticas também. Certo. Tá? E é a terapia que vai levar para esse conhecimento. Rapaz, uma pedrada de informação aí, viu? Eu vou até tomar um café. Falando nisso, a gente fez uma pergunta aqui. Ó. Sou personal. Ao acompanhar uma pessoa em depressão, qual tempo deve levar a sessão ou treino? Repete a pergunta. Ele falou que ele é personal. E quando ele acompanha uma pessoa que tem depressão, uma pessoa em depressão, qual tempo deve levar a sessão do treino? Acho que eu entendi a pergunta. Sim, sim. No caso aí, isso é uma questão muito subjetiva, né? Porque quando se fala em depressão, se eu e você disser que está triste, vamos supor, a forma de sentir vai ser diferente. Então, é sugerido que sempre venha potencializar aquilo que ele tem de virtude, mas respeitando também o limite no qual o outro for apresentar. Então, para como ele vai lidar com a pessoa, vai ser a partir dos sinais que o outro apresentar. Porque não existe uma fórmula, sabe? Então não existe uma fórmula. Entendi. É sempre o sentir, a troca de informação. Isso. O analisar aquele paciente, as limitações dele. Esse Adilton é o personal que a gente entrevistou? E eu lembro muito que... Adilton, eu lembro que você falava no nosso podcast de conhecer o seu paciente e ir gradativamente.
Então, talvez você já esteja até no caminho certo da pergunta que você fez, tá? Você me falou isso aqui, a gente deve ter esse vídeo em algum lugar aqui. Eu acho que aí no nosso próprio PGP, no Instagram, no YouTube, você vai ver algum corte, ou então um vídeo completo lá no YouTube. E eu lembro que você falou isso, amigão. Então, você está no caminho certo e eu tenho certeza, como eu já conversei com você, você é um baita profissional, tá? E obrigado por estar assistindo a gente aí e estar interagindo. Deus abençoe. Quais os maiores desafios que tu já encontrou ao tratar de pessoa com ansiedade e depressão? Então, eu vejo a questão dos estigmas, dos paradigmas, né? Que acaba atrapalhando o ser humano a buscar ajuda pelo tratamento. E isso manifesta como medo, incompreensão, preconceito, sabe? Eu acredito que um dos maiores desafios é a falta do entendimento do que é o psicólogo. Existe um preconceito aí incrível. Eu tenho até uma história, né, de um paciente aí em Castro Alves, né? Certo. Eu não posso citar o nome, não fica Tranquilo. legal. Mas é um empresário que, quando eu ia para as sessões na casa dele, queria que fosse na casa, não fosse na clínica. Sim. Talvez para não entender que está indo para o psicólogo. E quando eu ia, parecia que eu tinha que entrar de capacete para não ver que eu estava indo na casa dele. Você é uma figura, Castro Alves, do tamanho do mundo, né? Isso. Você é uma pessoa conhecida, então Isso. se você entrou lá, ou é amigo, ou está trabalhando. Se for dentro do horário de trabalho, meu Deus, eu tô doido. Acho que é bem nessa vibe aí de eu tô maluco, né? Sim, sim. Certo. E assim, eu vim até em uma viagem com os amigos falando da importância do que é a terapia. Sim. Um dos falou que não precisava da terapia. Mas quando você vai navegar nesse universo que é você passa a identificar que existem comportamentos seus que é a partir de algum trauma ou de algo mal resolvido. Então, o preconceito, o que é o preconceito? É você tomar um entendimento antecipado, um conceito antecipado. E ao se permitir a vivenciar a terapia, você passa a descobrir a história da pessoa mais importante do mundo, que é a sua própria história. Você passa a fazer a leitura de quem é você, o porquê desse comportamento. Então, grandes empresários mesmo, eles buscam a terapia para poder tomar discernimento, para poder conhecer a personalidade dele. Você que me escuta, algo bem importante, quando você conhece o outro, você é inteligente. Mas quando você conhece a si mesmo, você se torna invencível. Então é necessário buscar a terapia no sentido de entender qual a tua personalidade, qual é os teus traumas, as tuas questões mal resolvidas, porque quando você consegue resolver, você passa, Alan, a tomar escolhas de forma leve e livre, a partir do novo. Porque tem muitos traumas que impedem de você viver. Então, voltando para essa sua pergunta, o preconceito, esses bloqueios, né, esse paradigma, esse estigma, acaba limitando. E quando a pessoa chega a um grau elevado da depressão ou ansiedade, ela vai buscar ajuda, ela já não consegue ter aquele aproveitamento. E aí vai ter que ter a intervenção medicamentosa. A intervenção medicamentosa com o psiquiatra, sabe? Então, é necessário, com esses sinais aparecerem, buscar essa ajuda. Então, um dos meios que a gente precisa ter é quebrar esse preconceito, essa discriminação. Isso é um dos grandes desafios para o tratamento, né? Então, eu vejo da seguinte forma, e aí você me corrija se eu estiver errado. Antes de pular, a depender do que seja, né, da pessoa e qual o grau do problema dela, vamos chamar assim, entre aspas, eu acho que a triagem correta é ir ao psicólogo primeiro, para depois desse diagnóstico o psicólogo encaminhar por psiquiatra. Perfeito. Eu acho que essa é a triagem certa, né? Perfeito. Porque assim, deixa eu te explicar aqui, para que vocês de casa possam compreender. O nosso corpo, ele produz as respostas necessárias para resolver tal situação. Já o psiquiatra, ele vai intervir com medicamentos, que é uma droga que altera o organismo. Então, o psicólogo irá até o teu trauma, irá até a tua dificuldade, ressignificar para que você possa olhar
por outro ângulo e o teu corpo desbloquear e você trazer as respostas naturais. Mas quando o grau está tão avançado, Alan, quando o grau está tão avançado, precisa ter uma intervenção medicamentosa para que esteja essa alteração no corpo. E essa alteração no corpo venha fazer com que o teu corpo venha ter essas respostas. Então, o psicólogo vai analisar, como você falou, ele vai analisar qual grau está para fazer ou não o encaminhamento. Show de bola. Você falou muito sobre empresa e, na realidade, esse é o foco, não só das pessoas que estão em casa, que é a pessoa física, mas toda pessoa física, ela pode sim ser um CNPJ um dia, ou já é um CNPJ. Inclusive, eu sou um CPF aqui agora, mas por trás de mim é um CNPJ. Sim. E o que eu quero trazer de referência é, hoje todo mundo sabe, vou até dar uma arroba para a Netflix, já pensou? Me veio Netflix. E tem uma série na Netflix chamada, acho que se eu não me engano é Bilhões ou Billions, alguma coisa assim, acho que é americana. Se eu não me engano é essa série. O cara, ele é aqueles empresário, se eu não me engano, que aposta, investe na bolsa de valores. Ele tinha uma psicóloga, ele entrava na sala dele quando ele estava lá surtadão, cheio de cálculos matemáticos, de coisas, de N possibilidades que a bolsa de valor poderia dar para ele. Ele sentava numa salinha, sentava num sofá e aí conversava com essa psicóloga para tentar organizar a mente dele para ele não pifar. Você acredita que através dessa série, analisando uma simples série, eu comecei a fazer minha primeira consulta com o psicólogo? E eu falei, eu sempre fui desse cara aí, rapaz, eu não preciso disso. Para quê? Isso é coisa de doido. Eu aprendi assim. A cultura que eu tive de lá de trás foi essa. E, infelizmente, você fala de ressignificar, de trazer essa nova visão para o psicólogo e, claro, para toda essa ideia de doenças psicológicas, tratamentos psicológicos e, principalmente, antes disso tudo, a análise pessoal junto a um psicólogo, algo que não vai ter intervenção de medicamentos. Alan, eu acho que isso é o primeiro ponto a se fazer. Porque aquele cara lá na série que parava com a psicóloga, sendo um empresário, e dialogava, os resultados deles eram muito maiores. E aquilo ali me deu sabe, aquele estralo, você fala, cara, isso não é doença não, cara. Eu não sou doente, eu só preciso organizar meus pensamentos. Talvez eu esteja com a ansiedade do futuro, a ideia dos projetos que estão para vir. Eu tenho que ali parar e organizar. Calma, Alan, freia, respira, amanhã é outro dia. E, claro, quando eu fiz a terapia, cara, foi isso que aconteceu. Sim. Aquela frieza que você vai entendendo, que você vai se conectando com hoje. Não, eu sou isso aqui hoje. Se eu já sou isso aqui, para que querer ser aquilo mais lá na frente? Agora. Perfeito. Amanhã vai pingar um outro dia, depois de amanhã é outro dia. Então, como é que conta os dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai cada mês com o seu número, não é isso? Isso. Isso que eu entendi. E aí eu aconselho todos vocês que é empresário, não empresário, se você é um ser humano, a palavra certa é, se você é um ser humano, busque um psicólogo de sua confiança. E também tem essa questão, psicologia é relacionamento. Sim. E aí eu estou falando por você, não. Eu ouvi o que você falou aqui. Sim. Tem que ter essa comunicação, tem que ser essa interação entre vocês, porque eu já vi relatos de amigos que foi em psicólogo e falou assim, eu não gostei, perdi meu dinheiro. Será que o psicólogo fez a abordagem correta também? Sim, Será perfeito. que soube se conectar com aquela pessoa? Porque a gente não vai aqui só falar do lado bom das coisas, mas também eu quero que as pessoas entendam que ela tem que se permitir ao processo de se autoconhecer. Perfeito. E assim, você trouxe um ponto aí que eu achei muito bacana. A arte mais difícil é a arte de se relacionar. Porque um comportamento meu tem diversas interpretações, mas só tem uma intenção. Muitas empresas existem os conflitos, porque lidar com as diferenças é algo muito complexo. Sim. E quando o empresário passa a se relacionar a partir do outro, você começa a potencializar o seu funcionário. Porque se você querer que ele seja a sua expectativa, ele vai se moldar e ser do seu jeito. Mas quando ele consegue ter um ambiente favorável e poder ser ele mesmo, ele vai desenvolver suas potencialidades. E quem traz isso é Rogers. O ser humano precisa de um ambiente favorável para desenvolver as suas potencialidades. Então, você que está nos escutando, você às vezes se queixa do ambiente que você está, mas qual é o ambiente que você está oferecendo ao outro? Sabe? E aí, eu até encaixo que existe a relação intrapessoal
e a relação interpessoal. A relação intrapessoal é a relação com você mesmo. E a relação interpessoal é entre pessoas. Quando você vê uma pessoa que é problemática, no caso, é que ela não está bem com ela mesma. E aí vem um ponto bem necessário que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Para que você possa se relacionar bem com os outros, você precisa estar bem com você mesmo. Aí vem um detalhe que eu gosto sempre de chamar a atenção. Quando eu estou bem comigo mesmo, pode acontecer algo grande, eu não estou nem aí. Mas quando eu estou mal comigo mesmo, qualquer besteirinha, eu vou pipocar. Mas eu pipoquei, não foi a besteirinha. Foi porque eu estou com minhas questões mal resolvidas. É por isso que eu te convido a você fazer a terapia, resolver suas questões, para que o outro não venha pagar por aquilo que o outro não construiu. Você está entendendo? Entendi. Então, como você traz aí, essa série que você assistiu, essa sua sensibilidade de buscar a terapia, é para que você possa desenvolver na sua equipe aqui o potencial de cada um. E a partir disso, você consegue dar vida ao outro. E quando o outro se sente especial naquilo que está fazendo, quando o outro consegue enxergar o dedo dele ali, as coisas começam a fluir. Interessante. Muito interessante, meu amigo. Isso é algo muito bacana. Eu tenho certeza que todos vocês aí que é empresário, que está em casa, que tem um negócio, esse podcast é para você. Porque a maioria das empresas e dos empresários, vamos falar assim, eles buscam somente o profissional mais técnico. Ele quer a pessoa técnica naquilo. Faça aquilo como eu faria. E o que você nos disse aqui agora é, ele tem que fazer como tem que ser, mas do jeito dele de fazer. Às vezes a pessoa ela tem um jeito mais rápido de fazer algo e a outra vai fazer de uma forma mais lenta, mas vai dar o mesmo resultado. Perfeito. Pode falar. Alan, você falou isso aí, eu pensei aqui algo bem interessante. Toda pessoa que é insegura, ela vai querer controlar as coisas. Sim. E você precisa entender que nós não temos o controle de nada. A gente não tem o controle sobre nada. E toda vez que você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, a forma do outro de ser, você acaba colocando energia em um lugar que tu não tem o domínio. Na mente do outro. E ao colocar a energia onde tu não tem o domínio, que é a mente do outro e a forma do outro ser, Sim. Você vai desenvolver o quê? Uma ansiedade. Muito interessante. Então, quando você, Alan, você é seguro, quando você é seguro, por mais que venha o que é imprevisível, você vai ter as respostas de ir lá e resolver. Mas quando a pessoa ela é insegura, ela quer que tudo esteja no seu controle. E nada conseguimos controlar. E quando colocamos a energia onde não controlamos, começamos a nos envolver com o mal do século, que é a ansiedade. Fiquei sem palavras. Não acontece sempre, mas às vezes... Cara, que pedrada. Saia do controle, né? Que pedrada. Na realidade, meu cérebro está tentando processar tanta informação, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Estou muito feliz. Eu acho que você... Até agora, calma aqui, gente. A pesquinha aqui ainda tem do outro lado. Manda a nega véia fazer um café ou você mesmo faça seu café. Sente no seu sofá e relaxe. Tá com pressa, irmão? Não, de jeito nenhum. Eu ia de Castro Alves pra cá, não tá com pressa. Não tá com pressa. Já chegou a pizza? Já. E é isso aí, eu vou fazer um jabá. Eu posso? Você que fica à vontade. A noite é sua, o horário é seu. Então, vamos lá. Estamos daqui a pouco a gente vai degustar ela. Pizza, uma das melhores pizzas de Castro Alves. De Castro Alves não, opa. Olha, Santo Antônio. de Santo Antônio de Jesus. Se não, a melhor. Frops. Ou Fropis, você que vai dizer como você quer falar aí. Meu amigo Marlon. Rua Castro Alves, aqui em Santo Antônio de Jesus. Finalzinho ali, descendo pro Cajueiro. Onde era a avó e Cris. Todo mundo que é de Santo Antônio conhece esse caminho. É mesmo? Não tem como. Quando eu vim pra aqui, eu sou de Castro Alves. E morava na Rua Castro Alves.
A sintonia. Eu fiquei assim. Eu falei, só faltou o número da casa ser igual a de Castro Alves. E a pizza na rua Castro Alves. Adivinha o número da casa? Hã. Foi a segunda casa. Tá vendo? É coisa, viu, cara? Tá vendo? Tem hora que a gente fica com essas coisas. Se eu fosse de jogar, eu acho que até eu estaria jogando no 2 ou 22. Quem sabe? Eu tenho certeza que tem gente que vai ouvir esse podcast aí e vai dizer assim, deixa eu jogar aqui no 2 e no 22. Amanhã no jogo do bicho, né? É verdade. Cara, e é isso aí. Você que tá em casa aí assistindo o PGP, peça sua pizza, tá? Nosso amigo Marlon Frops, Santo Antônio de Jesus. Entrega mais rápido de Santo Antônio de Jesus, tá? Meu amigo, quais são os sinais mais comuns da ansiedade ou depressão e depressão, vamos dizer assim? E eu vou também te fazer outra pergunta. Ambas andam junto em um ser humano? Eu posso ser ansioso e depressivo? Existe essa possibilidade. Vamos lá. A ansiedade é como se fosse uma luta, uma inquietude. Já a depressão já é a falta do brilho pela vida. Em resumo, foi o que você falou, coisa do passado e coisa do futuro. Isso. Então, é uma raridade a gente ter uma pessoa com os dois tipos de sintoma, mas possa ter. É uma análise de cada perfil. Sim. Pronto. É possível, Para sabe? ficar bem claro, porque a gente não tem um perfil a se tratar. É só uma coisa bem superficial que a gente está tratando aqui, mas que você lá no seu momento de terapia lá com o paciente, você consegue diagnosticar se ele tem qual dos dois tipos, né? Vamos tratar assim dessas duas doenças da atualidade psicológicas, não é isso? Sim. Psíquicas, dá no mesmo, né? Sim. E uma ou outra, ou as duas, e aí você tem seu diagnóstico, e aí você vai tratar ela na terapia de acordo com o que ela tenha, correto? Perfeito. Meu amigo. Os sinais, como você passou aí, os sinais que mais comum de ansiedade e depressão que as pessoas ignoram, vamos supor, né? É como eu te falei. Ao expressar alguma dificuldade na questão mental, Alan, Certo. é que as pessoas elas não conseguem visualizar. Por que são ignorados as pessoas que estão em depressão ou sofrem com ansiedade? Porque não conseguem visualizar. E quando não é visto, a dor, a gente não consegue ver, só consegue sentir. Por consequência, a ansiedade e a depressão ela vai ser ignorada, né? Certo. Por ser ignorada, as pessoas vão achar que é uma frescura e que é uma besteira. As pessoas, quando o outro vai expressar, eu estou passando por isso, né? A vida não faz mais sentido, o outro costuma a julgar como se fosse uma frescura ou besteira. E porque ele está comparando. E aí eu venho para um detalhe muito importante. Não se pode comparar sendo que as pessoas são diferentes. Sim. Não se pode comparar o que é diferente. É injusto você comparar o que é diferente. Porque o que é besteira para Alan, para mim é muito forte. E o que é muito forte para mim pode ser algo besta para o outro. Então existe um caminho aí. A dor não se vê, se sente. Por não enxergar, o outro vai ignorar. Vai achar que é uma besteira e frescura. Porque no conceito dele, é uma besteira quando ele compara. E é muito injusto você comparar o que é diferente. Eu vou trazer uma história aqui bem rapidinho, para que você aí de casa possa visualizar. Tinha um circo numa cidade, onde nesse circo tinha um palhaço muito engraçado. Incrível, era muito engraçado. E tinha uma senhora lá que se divertia tamanho, de forma assim absurda, ela se divertia com aquele palhaço. Ela passando na rua uma vez, viu um homem no chão chorando, o cara se acabando de chorar. Ela parou e voltou. Por que você está assim, tentando ajudar? Aí ela trouxe, Alan, algo dela, disse assim, aqui na cidade tem um circo e eu vou lhe levar e lá você vai conseguir rir, você vai conseguir ficar bem. E aquele homem chorando, olhou no olho dela e disse assim, o palhaço desse circo sou eu. Sabe? O que é que eu quero refletir com vocês? Às vezes você vê a pessoa rindo ali, você acha que está tudo bem, mas existem alguns sinais que a pessoa dá e a gente não identifica, a gente ignora. Nem todo mundo que está rindo está bem.
E algo que eu vi refletir aqui, que ela pegou algo dela, do universo dela, e tentou oferecer. E não é esse caminho. Como eu falei, o que é bom para mim pode ser ruim para o outro. E aí você precisa, no lugar de você apontar, dizer, é besteira, você emprestar o ouvido ao outro. E aí tem uma música de Vanderly, que ele diz assim, sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, que não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo e o ombro. Quando você está com uma dificuldade, quando você vai desabafar com alguém, você não quer a opinião do outro. Você só quer ser escutado. Quando a gente está mal, a gente só quer ser escutado. E a gente precisa emprestar os nossos ouvidos ao outro. E não comparar. Dor não se compara, pois nós somos diferentes. Então, é preciso respeitar os sinais. Pode ser besteira para você, mas aquilo ali pode ser relevante no universo do outro. Cara, a gente ouve muito falar hoje em tratamentos humanizados, isso em várias áreas da saúde. Na tua forma de tratar a psicologia humana com o paciente, tem algum mecanismo disso que você usa? Porque acho que já em lidar com o humano, já é algo humano, mas existiu muito essa dentro da área de saúde, tipo parto humanizado, aquela coisa. Eu acho que tem muito a ver, essa frase, não sei se na psicologia usam muito isso, psicologia humanizada, tem isso? Não sei se... já é algo, né, nesse sentido já. Né? É o termo que eu vejo muito na área de saúde. Sim, perfeito. Então, como já está lidando com o humano, que é também um parto está lidando com o humano, mas tem o parto humanizado, sem muita agressão. Tem alguma forma na sua terapia, para ficar mais clara a pergunta, que seja algo mais light, que você consiga conduzir ali tranquilo? Alan, eu consigo detectar que Alan tem uma forma mais devagar de ir. Eu vou conduzindo ele ali de uma forma mais leve. E mesmo eu já tendo um padrão que a psicologia me ensinou a tratar. Você, como um profissional, você tem essa sensibilidade de olha, Alan tem uma forma, Maria tem outra. Eu vou conduzir Alan de uma forma, mas vou aplicar a mesma teoria aqui em Maria, mas de outra, trazendo a ideia do palhaço para refletir, trazendo outra ideia, a ideia da Netflix que a Alan falou. Um exemplo. Qualquer tipo de coisa que você traga e aplique. Alan, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você trouxe uma pergunta fantástica. Eu acredito que a minha área é a área mais difícil do mundo, cara. Porque é 7 bilhões de pessoas e não tem ninguém igual. Se nós 5 que estamos aqui disser que está triste, não é universal. Pode ser a mesma situação, mas a forma de sentir vai ser diferente. Jung traz que ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é a partir desse princípio aí que eu tento usar como instrumento quando eu vou estar em serviço. E o teórico aqui, a abordagem que eu uso mesmo é a abordagem ACP, abordagem centrada no paciente. E ela tem 3 instrumentos fantásticos, que você pode até usar isso que nós psicólogos usamos também, que é a aceitação incondicional do outro, congruência e a empatia. Você precisa aceitar o outro no universo do outro. Não tem coisa melhor, cara. Sei que tem amigo aí. Não tem coisa melhor quando você está errado, alguém chega do teu lado, você está errado, mas eu estou aqui. Te aceita, porque o ser humano só quer ser encontrado com suas virtudes e suas vulnerabilidades. O nosso coração só quer isso, cara. Alguém que entenda a gente, que escuta a gente. Então, essa aceitação incondicional do outro é algo fantástico, porque você aí, em algum momento, vai errar. E às vezes a gente se afasta, porque o amigo da gente errou, a gente se afasta dele. E quando a gente se afasta dele, nós estamos também sendo sujeito ao outro se afastar da gente quando a gente cometeu os nossos erros. Porque nós somos seres humanos. Então, essa aceitação incondicional do outro faz com que, quando busca o psicólogo, a gente aceita. E quando a gente sente que a gente é aceito, a gente começa a visitar a nossa dor. E quando a gente chega à nossa dor, a gente dá luz à nossa dor. E aí é como o Vanderly, nessa música que eu cantei, o nome da música é Onde Deus Possa Me Ouvir. Onde é que Deus pode me ouvir? Tu só não canta ela de novo, viu? Hein? Não. Aonde é que Deus
pode me ouvir, é quando eu consigo visitar a minha dor, ali eu dou luz e a partir dali eu começo a visualizar as possibilidades. Aí a terapia começa a funcionar. Muito bom. Na minha concepção, né, eu acho que a psicologia na nossa sociedade, ela teve muita ênfase pós-pandemia e durante a pandemia. A gente não ouvia tanto falar de psicologia direta, né? Não tinha tanta acessibilidade, talvez, a um psicólogo, por questões culturais. Não vou nem dizer que não tinha profissionais, eu falo de cultura mesmo, por achar que quem ia para psicólogo era um louco, alguém que está com problemão mental, e às vezes é só um problema de aceitação, de resolver problemas antigos e ansiedade. Hoje, eu tenho certeza que eu vou sair desse podcast com a visão de que ansiedade é algo não tão fácil de tratar e também a depressão não é algo tão fácil de tratar. Mas não tem nada melhor do que você se autoanalisar. Sabe por que eu vou te falar isso? Porque a maioria das pessoas tem a mania de dizer, eu estou depressiva. Eu não sei se você tem no seu rol, acho que eu falo do meu rol. Não, eu estou com uma depressão aqui. E às vezes soa até como uma brincadeira de mau gosto, esse tipo de coisa, de algo que você às vezes não entende. E o que você nos deu informação aqui hoje é de que, Alan, a depressão é nessa vibe aqui, nessa linha de raciocínio, a ansiedade é nessa. Qualquer coisa que encaixe dentro disso aí, é bom procurar um profissional para se autoanalisar e ver. Se autoanalisar não, ter uma análise externa, mas antes disso tudo você faz sua autoanálise para você até já saber como chegar ao psicólogo. E eu vou te perguntar, você tem muita dificuldade hoje quando você pega um paciente na forma dele se expressar dizendo o que é que ele sente, ou você tem que usar suas técnicas aí milenares de buscar essa informação, extrair isso lá do cérebro do seu paciente? Então, Freud traz que a terapia ela vai funcionar a partir do desejo. Se o paciente ele reconhece a necessidade, tem-se o desejo, a terapia passa a funcionar. Então, tem uma dificuldade muito grande, Alan, quando o paciente está ali pela vontade da mãe. Que a mãe está incomodada porque o filho tem aquele comportamento, mas aquele é o perfil do filho, aquele é o jeito do filho. Então, quem precisa ter essa terapia, no caso, não é o filho, mas sim a mãe que não está sabendo lidar com aquela diferença. Entende, Alan? Entendo. Então, assim, no momento que você falou assim, pô, será que tem como buscar lá para poder extrair? A gente faz esse caminho quando o paciente tem uma dificuldade. A gente tem algumas técnicas que a gente usa que a gente vai acessar esse inconsciente. Porque tem um processo bem bacana sobre o inconsciente que vocês vão pegar essa visão agora. Nós temos o consciente. O que é o consciente? É o pensamento e nossas escolhas. O inconsciente é onde tem traumas, onde tem dores, onde tem questões mal resolvidas. A ciência explica que nosso inconsciente é 90% e o consciente 10%. Ou seja, os nossos traumas, nossas dores, nossas questões influenciam nosso pensamento e nosso comportamento. Então a terapia ela vai dar luz a esse inconsciente, a essas dores, esses traumas, para que a gente possa entender por que aquele tal comportamento. Aí eu vou dar um pequeno exemplo. Você que tem uma empresa, olha que bacana. Você que tem uma empresa, você está com um funcionário que está te roubando. Você ganhava 15 mil ali, passa a ganhar 5. Você está sendo prejudicado, porque dentro daquela realidade daqueles 5, você vai ter restrições da vida que vivia com os 15 mil. Não é isso? Certo. Pronto. O que é que eu estou querendo ilustrar? Quando você passa a dar à luz quem é o funcionário que está te lesando ali, você volta à tua vida normal. O que é que eu estou querendo dizer? Quando o paciente ele acessa o inconsciente, ele vai perceber quais são os traumas, quais são os bloqueios que estão impedindo dele socializar, dele falar em público, dele perder a timidez, dele quebrar aquela crença que ele é inferior. Dele evoluir, né? Que bacana, sabe, cara? Entendi. Então, assim, a terapia é isso, é dar luz a esse inconsciente para que você não venha a ser prejudicado. Você hoje, graças a Deus, e eu sou muito feliz em te ver crescendo, mas você é um cara que é destemido, você enfrenta, você tem ousadia. Mas se você tivesse algum processo
traumático no passado, algumas questões mal resolvidas, poderia interferir de você estar aqui vivendo esse momento. Entendeu? Gostei do que você falou aí. Existe alguém nesse mundo, na sua opinião, que não tenha nenhum trauma? Não é nem o que a psicologia fala, sua opinião. Cara, eu vou te falar aqui. Todos nós temos alguma questão mal resolvida ou dentro da nossa personalidade vai ter algo que vai interferir sim no nosso olhar. Você me trouxe uma pergunta, eu vim até com os meus amigos em Salvador voltando. Sim. Teve algo bem bacana, porque eu fiz dentro do meu processo psicólogo, né? Na faculdade, a professora fez um teste psicológico, Alan, e eu tentava me moldar para não dar nenhuma questão negativa. E eu tentei me moldar o tempo todo e no final ela disse assim, Tássio, eu deixei você ficar à vontade, porque não tem ser humano perfeito. Entendi. Entende? Então, sempre você pode ser o melhor pai na sua visão, mas vai ter uma margem de interpretação que tu não vai conseguir acessar e alcançar. É por isso que é muito importante você que é pai, você que é mãe, ter o diálogo. Ter espaço para que o filho converse, sabe? Isso é muito importante. Até porque a mente dele cabe só a ele acessar, né? Não tem. É como eu te falei. A arte mais difícil da vida é a arte de se relacionar. Às vezes eu chego, Alan, a mãe chega, não sei por que meu filho é assim, não sei por que é assim. Tem tudo. Dou de tudo. O que você imaginar tem. Mas está faltando esse contato, sabe? Está faltando essa vivência, esse encontro. Aí eu já vou encaixar em algo bacana, que nós estamos vivendo relações superficiais. Não estamos tendo encontro. Eu tive uma chateação com o Alan, mas se eu falar isso com o Alan vai se afastar de mim. O que eu vou falar com o Alan que vai agradar o Alan? Eu vou falar. Aí eu não tive um encontro. Eu tive uma relação superficial. E nós não temos mais a liberdade de ter encontro, de encontrar o outro. Entende? E é por isso que existe o vazio existencial que gera a ansiedade e a depressão. A gente perdeu esse contato com a gente. Sabe? Muito bom. Você falou uma coisa aí sobre traumas. Eu acho que todos nós temos os traumas. A minha opinião. Sim. Eu também tenho uma visão disso e acho que você me corrija se eu estiver errado. Existem traumas que te adoecem e existem traumas que te elevam. Perfeito. Você quer saber o porquê? Às vezes você vai tomar um não de uma pessoa. Sim. E esse não vai ser o combustível que tu precisava para tu evoluir. Perfeito, cara. E vai ter as mesmas pessoas que vão tomar o mesmo não da mesma pessoa. E vai se fechar. Vai absorver e vai para casa chorar. Não quer dizer que aquela pessoa que cresceu com aquele combustível não se machucou. O que é que... Tu me permite ser um psicólogo aqui? Claro, Eu cara. amo essa profissão, cara. Eu tava muito ansioso para isso. Eu sou o aspirante a psicólogo. Sim, sim. Então, vamos lá. E aí, eu acredito muito que mesmo essa pessoa que sentiu essa dor e transformou a dor, o trauma, em combustível, mesmo assim, ela ainda tem aqui dentro guardada aquela dor. Porque foi uma dor que doeu, como você falou. Ninguém vai conseguir medir a dor que você teve. É a mesma coisa, tem várias chardezinhas que eu já acompanhei, só não vou lembrar agora direito como foi, mas que assim, você está numa ilha, e aí eu te dou um machado, e você olha, tá cheio de árvore. Uns pegam esse machado e se matam. Outros pegam o machado, corta a árvore, faz uma jangada e vai embora. Aí tem aquela questão. Ele estava na ilha, no mesmo lugar que eu estava, cara. Vamos supor, eu e você, desculpa. Eu e você estava na mesma ilha.
Você pegou o machado que te deram e fez uma jangada e foi embora. Ela pegou o cipó da árvore ali, amarrou e foi embora. Eu peguei e me matei. Por que isso? Sabe o que eu quero refletir aqui com você e com quem está em casa? As oportunidades são iguais para todos. Com malandro. Não estou falando de sociedade, dinheiro, nada. Estou falando sobre o que a vida nos entrega. Perfeito. Seu dia tem quantas horas? 24. O meu é a mesma coisa. Queria que tivesse mais? Tá bom. Já eu queria. Você está Sim, entendendo? sim, sim. Você entendeu o ponto de vista das coisas? Sim. O dia são o mesmo, mas às vezes a percepção que eu tenho do dia não é igual a que você tem. Talvez você, por ser um psicólogo, a sua resposta possa ser de uma pessoa que está com a mente de boa, limpa, e a minha resposta nesse momento talvez seja de uma pessoa que está ansiosa. Sim. Vários projetos, várias coisas. Eu falo, meu Deus, se meu dia tivesse 30 horas, resolvia meu problema. Você já ouviu de algum paciente seu empresário? Se tivesse 2 Tássio, se tivesse 2 Alain, era bem melhor o meu comércio. Ninguém nunca te falou isso, não? Sim, sim. Eu ouço isso Sim, direto de cliente. direto, verdade. Se tivesse 2 de mim aqui, as coisas ia ser diferente. Rapaz. Aquele funcionário que eu tenho, se eu tivesse 2 igual a ele, Sim, estaria bom. perfeito. E às vezes, por isso que eu falo, eu sou um grande estudioso da psicologia, e a gente estava conversando, foi com tu, não foi, Lafa? Sobre a questão o tanto que eu mudei profissionalmente, cara. A gente começa no mundo empresarial, sempre eu falo, quando você não tem padrinho, quando você não é herdeiro, a gente começa um girino. Girino de financeiro, girino de conhecimento, e isso a gente vai evoluindo, cara. Sabe qual a coisa bacana que eu acho dentro da gestão empresarial? É o aprendizado que você tem com as pessoas. Você falou uma coisa aí que eu já vivi isso dezenas, se não centenas de vezes, dentro do meu comércio e de comércio que eu já atuei. A gente não consegue saber o que o outro vai fazer agora. Eu não sei o que tu vai pensar aí agora para fazer. Eu vou levantar a mão agora, mas eu não sei o que tu vai pensar para fazer. Às vezes, nem meu próprio pensamento eu consigo controlar. Sabe por quê? Às vezes eu mexo minha perna involuntariamente. Isso é o quê? Uma suposição. Possa ser uma ansiedade. Porque o meu subconsciente, ou o meu consciente, pelo que você falou, está processando informações em paralelo. Na programação a gente chama isso de thread. 2 processamentos, 2 funções, 2 execuções no mesmo tempo, mas de forma paralela. Sim. Então eu estou trazendo isso para você tentar entender dentro da minha realidade. Alan, o que é que tu quer dizer com isso? Que a gente aprende como gestor. Nós somos gestores. E eu vou deixar um recado aqui para todo mundo que é gestor. Nós somos gestores de empresa, temos funcionário, boleto para pagar igual todo mundo. Alan, o que é que vai diferenciar um gestor do outro? Um gestor de sucesso para um gestor que tem um sucesso limitado. Não vou dizer que não tem um sucesso limitado. A forma com que ele olha para as pessoas. Eu acho que a humanidade é isso que a gente está perdendo realmente. Sabe por quê? Tássio é o meu melhor psicólogo dentro da minha clínica. Beleza? Eu vou querer que João aqui seja igual Tássio, porque se eu tiver 2 aqui vai dar tudo certo e meu dinheiro cai, e aí eu me afasto mais porque eu estou cansado, velho, 15 anos trabalhando ali, eu preciso me afastar e botar essa nova geração para vir. E às vezes ele não lembra que ele teve dificuldades no passado. A reflexão é, a maioria dos gestores, principalmente quem já botou a mão na massa, gestor que já foi ali o peão, Sim. ele não olha que na época dele de peão, ele teve dificuldades. Eu sempre falo, eu tenho um prazo dentro da minha empresa para cobrar de um profissional, literalmente, severamente dele. Sabe qual é o prazo? 12 meses. Severamente é de não aceitar nada de errado dentro do que a gente foi conversado. Mas eu dou 3 meses de experiência para ele, que está na CLT para isso, para ele se preparar. E eu digo, aqui é a hora que tu erra. Tu erra aqui, mas tu erra com vontade. Porque depois que tu passar daqui, só vai piorando. E é verdade, eu falo isso para os meus funcionários, para todos eles. Tanto na Clique Mais, quanto na SN. Eu falo direto, pessoal, gente, a hora de errar é agora. Sim. Depois que o funcionário passou de 1 ano ali, cara, eu acho que dali para lá, se ele começou a errar, ele já não está querendo absorver a causa. O projeto que eu apresentei para ele já não faz tanto sentido para ele. Ele está só por causa de quê? Perfeito. Beleza?
Dado o meu exemplo, eu retiro aqui meu... Como eu posso falar a palavra, cara? Um psicólogo mesmo, então tem um pouquinho. Tem a palavra que a gente fala. Você falou ali do cara do amendoim, quando ele criou uma. Tira a minha persona que eu acabei de criar aqui agora. Sim, certo? sim, Não sim. sou mais psicólogo. Agora eu vou ter Palan host, né? O entrevistador. Cara, é polêmico, mas a gente precisa falar. Redes sociais. Redes sociais. Só a pesquinha aí, ela vai pular a todo momento, cara. Eu não vou... Sim. Aqui é só um lembrete. Aí pode esquecer isso aí, que aqui é realmente, como eu lhe falei, eu vou lhe conduzir de acordo com o que a gente vê que precisa ser falado. Sim. E redes sociais é um tema que a gente precisa bater, cara. Verdade. A gente não tem como Necessário, correr. necessário. Causador de doença, sim ou não? Eu acredito, Alan, que não sabendo usar acaba adoecendo. Porque, assim, as pessoas, Alan, acabam envolvendo-se pelas pressões da sociedade e vestindo-se para ser aceito e bem visto. E quando a gente faz esse caminho, a gente perde a nossa essência. Aí vem a questão da persona. Sim. O que é uma persona? É a imagem ideal que a sociedade espera de você. A sociedade espera de Alan que Alan seja assim, assim e assim. E quando você sai da sua essência para vestir-se desse personagem, Sim. você acaba perdendo a tua identidade. E perdendo a identidade, você entra em um vazio existencial. Vazio existencial, vazio. Certo. Você está preenchendo com tudo aquilo que o povo espera. Mas você está fugindo da tua real identidade. A mídia diz que a roupa, o corte de cabelo, o jeito de ser é aquele. Mas qual é o meu? E aí quando você fere essa essência para se vestir lá, você vai entrando nesse vazio. E é esse vazio que gera o que você perguntou. Eu acho que eu dei esse exemplo em algum podcast que a gente fez aqui. Não sei se você lembra, você gosta de jogar futebol, lembra de Adriano Imperador? Sim. Eu vi, não sei se foi verdade, se é verídico, né? Ele tinha lá o histórico dele com N coisas, mas uma frase que eu vi que ele postou foi que na fase que ele mais ganhou dinheiro, no momento de maior fama dele, ele optou em voltar para a essência dele, que foi ir para a favela e viver com a família dele, no simples. E quem é dessa época de Adriano Imperador, como jogador, sabe que foi um jogador muito bom. Na época de ouro do nosso Brasil ali. Perfeito. Vamos lá interagir nesse sentido. Adriano tomou um golpe que para ele foi muito forte. A perda do pai. Sim. Aquilo feriu a pessoa, a existência dele. Feriu a existência dele. Mas ele precisava manter para a mídia uma aparência que estava feliz, que ia honrar a camisa, sabe? Ele foi forçado a vestir a personagem, ao que a sociedade esperava. Mas existia o grito da existência clamando. Então ele foi obrigado a usar a máscara. Mas quando ele percebeu que aí vem o que um teórico traz na psicologia, que é o self e o self-ideal. O self é o que eu sou, o self-ideal é o que eu desejo ser. Quanto maior a diferença entre esses dois, maior o sofrimento. Então, ele estava vivendo o self, o eu, algo difícil de se viver, mas estava dentro de um self ideal, do que a sociedade espera. Quanto maior a distância entre esses dois, maior o sofrimento. E aí ele voltou para a essência dele. Não, eu quero quebrar esse contrato com a Inter, quero voltar para o Flamengo, quero me aproximar da minha essência, contato com as pessoas. Aquele caminho que se ele continuasse, bebida, do vazio. Porque o vazio busca você preencher esse vazio. Bebida, drogas e os vícios. É aí que parte os vícios, sabe? Quando a gente busca preencher esse vazio existencial. Muito bom. Entende? Então a ansiedade é uma cobrança para você preencher. E a depressão é como se fosse algo que está perdendo. E aí ele voltou para a essência dele. E nesse ponto, só para complementar, a gente pode citar aí de Rodrigo Amendoim. Já que Rodrigo Amendoim teve a dor, Adriano voltou a viver a sua existência.
Rodrigo Amendoim permaneceu. Porque o Instagram nos impulsiona a passar quem tá bem o tempo todo, velho. Sim. A gente não tem espaço para chegar no Instagram. Pô, eu estou fraco. Às vezes eu costumo sumir do Instagram. Eu fico ali parado sem publicar nada. Eu tô comigo mesmo, sabe? Tô vivendo o meu universo. Mas o Instagram nos pressiona a mostrar que nós estamos bem, que estamos fortes. O outro publica e a gente acaba se comparando porque não tem aquilo. E aí Rodrigo Amendoim usou uma persona, usou uma imagem para ganhar seguidores, para ser bem visto. Mas ninguém escutava ele. Ele estava dando sinal, ninguém escutava. Cometeu o suicídio. Porque viveu dentro dessa personagem. Entende? Então você aí precisa saber lidar com a rede social. Ele me perguntou isso. A rede social adoece? Adoece, mas quando a gente não sabe lidar. Porque o ego, desculpa a expressão, é a pior desgraça do ser humano, o ego. O ego nos força a ser forte o tempo todo. O ego não dá espaço para dizer eu estou fraco. O ego é uma proteção que nós temos. Aí Jung fala que nós temos o ego e a sombra. Quem é o ser humano mais preparado? É aquele que sabe lidar com sua totalidade. Sabe se familiarizar com o seu ego, virtude, mas com suas fraquezas. É o que Paulo na Bíblia trouxe. Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero isso eu faço. A gente precisa... Aí foi uma aula de Paulo, de Jung também. E Jung tem uma frase que eu acho fantástica, que é que nós precisamos lidar com as nossas sombras. A gente precisa lidar com a nossa sombra, com as nossas limitações. Então, é mais ou menos nesse caminho aí. Entende? Então, a gente precisa saber lidar com o ego. E o Instagram, as redes sociais, é uma disputa. Às vezes é uma disputa. A gente não precisa entrar nessa disputa, sabe? Eu vou falar de algo que eu acho que é uma dificuldade, é uma dor de todos os empresários, eu tenho uma certeza disso, tá? Que estão nos ouvindo agora. A rede social se tornou um vício, na minha opinião. Beleza? Um vício que, se não souber usar, adoece, como você mesmo falou. Voz de um profissional. Agora, cara, é um vício onde dificilmente você consegue ter um funcionário que não mexa na rede social durante o horário de trabalho. Eu já tive exemplos meus e de terceiro de ir para o banheiro para mexer. Várias e várias vezes. E sempre eu falo para a minha equipe, gente, rede social tem que ter limite. Tem que ter limite. A gente tem que saber o que é a realidade. Porque não é porque, um exemplo, falar de uma conterrânea nossa, Rafaela venceu na vida aí, Rafaela Moreira, de Castro Alves, sim. Venceu na vida, que Tássio, a gente tem que chegar lá e vencer na vida. O que é vencer na vida que ela está falando? Eu estou falando sobre a rede social, a visão do povo. Porque na minha concepção, vencer na vida é você estar feliz com você mesmo. Vamos dizer assim. Sim, perfeito. Ter o que você acha que para você é bom, não o que a mídia pede. Mas vamos falar sobre Instagram, rede social. Essa questão da rede social de ela ter vencido socialmente falando e pessoas que estão aí em vários lugares, em várias cidades, no Brasil hoje, né? Porque a rede social é mundial, a internet é mundial, e fica, meu Deus, ela postou assim, eu tenho que postar assado. Tássio, que está aí famoso, também postou assim, eu tenho que postar assado. E, às vezes, se isso for com um lado profissional da coisa, beleza. Porque aí a gente entra, como é que a ferramenta entrega? Porque a gente quer vender nosso produto, beleza. Agora, e falando da pessoa, eu, Alan, eu, Tássio. Poxa, velho, Tássio tá lá, ó. Tássio tá todo arrumado, aquela camisa de Tássio ali, velho. Poxa, legal, massa, eu quero me vestir com a Tássio, porque aí, talvez foi isso que fez ele chegar lá. E aí começa o espelho do que o seu, teoricamente, seu fã tem sobre você, ele quer ser você. E eu acho que aí nessa hora aí, onde as pessoas começam a perder um pouco do eu. E esquece de que às vezes estão dentro de um horário de trabalho sendo pago, tá? Porque a realidade é essa. O empresário contrata e paga pelaquela sua hora para você executar as tarefas que estão ali. Aí eu te pergunto, o funcionário, eu sei que você não é CLT, não é um profissional sobre CLT, nem advogado, nem nada disso, mas para esclarecer para os funcionários que estão nos assistindo e para os empresários também. Se eu estou dentro do meu horário de trabalho, e, claro,
a minha forma de trabalhar não é com rede social. Eu tenho esse direito, ou como é que eu posso olhar para isso? Poxa, velho, se eu sei que eu não posso mexer em rede social, eu estou no meu horário de trabalho, em qualquer segmento que seja, Vamos lá. como é que na mente dele ele deve estar tratando aquilo ali? Cara, você tá me falando isso aí, eu queria que você prestasse bem atenção. As pessoas estão vazias. Isso é um inferno, cara. Sabe você tá aqui e você não sentir? Mas como é que esse vazio percorreu para ter esse vazio? Você vai fazer uma viagem que você tanto quer e você não parou para escutar o mar, cara. Você parou para não escutar um filho. Você está preocupado em postar, em divulgar. Está pensando em casa, está pensando em como é que vai ser. Você não está sentindo as coisas. Você resulta dentro desse vazio. Quando chega dentro desse vazio, você vem para o seu trabalho, muitos queriam ter uma oportunidade de trabalho onde você tem agora. E você não consegue viver o trabalho ali. Porque você está envolvido naquilo que o blogueiro está anunciando. E você está desejando o universo do outro. Mas aquilo que o outro está divulgando, ele não está sentindo também, está tudo errado, poxa. Aí um exemplo, aí eu queria ter a vida de Rafaela, mas quantos aí na época de Rodrigo Amendoim não queria ter a vida de Rodrigo Amendoim? O que eu quero que vocês entendam, que estão me escutando, que estão assistindo a nós aqui, é que nós perdemos o contato com o sentir, cara. Se você vai escutar um áudio, é na velocidade 2, e quando você escuta na velocidade 2, você não consegue processar, mas identificar o que o outro quis falar. Porque se um amigo meu me liga, Alan, e diz que está bem, pelo tom de voz eu vou saber que ele não está bem. Entendi. Então, assim, essa perda do contato, do sentir, do agora, resulta no vazio. Aí vem para a sua pergunta. O cara está trabalhando aqui, mas a cabeça está em outro lugar. Porque ele deixou algo que ele viveu lá aberto. Porque quando ele estava lá, ele estava pensando aqui. E quando ele chega aqui, ele pensa lá. Então, são amigos que dizem assim, ei, bora se encontrar hoje de noite. Vamos se encontrar hoje de noite. Chega de noite, cada um no celular. Ele está vivendo lá o vazio que quer te encontrar, quando chega ali, está vivendo outro vazio. Ou às vezes encontra e está todo mundo em uma mesa mexendo no celular. Mexendo no celular. Então, assim, as pessoas precisam voltar ao sentir. As músicas influenciam a você não mais sentir. As pressões, as cobranças te tiram do presente. E o que é que acontece? Qual é o mistério desse encontro aqui? Que nós temos passado, presente e futuro. A nossa ação, ela só chega no agora, no presente. E nós estamos colocando a ação aonde? No futuro e no passado. E quando a gente coloca a nossa ação, a nossa energia no futuro e no passado, nós ficamos inquietos e perdemos o contato com o presente. Então estamos 50% no passado, 45% no futuro e 5% aqui. Tu não faz nada lá, não faz nada lá e perde contato com o que o universo quer que te mostrar aqui. Tu não consegue crescer na tua empresa. Porque se você fazer as coisas de forma inteira, estando aqui agora, você vai fazer a leitura do que precisa ser feito. E ao identificar o que você precisa ser feito, você começa a dar passos àquilo que você sonha. Queremos chegar no 14º andar, mas não nos permitimos a entrar no térreo. O problema está aí. Estamos numa sociedade vazia. É por isso que está aqui, está inquieto, está querendo ver o que está lá. Eu vou confessar uma coisa para você. Olha lá o que você vai confessar. Não, é coisa pessoal. Se diga. E da trajetória profissional. Muitos acham que eu sou um cara que estou na rede social há tempão, cara. Porque eu tenho uma agência de marketing, porque sempre inovei com vídeo, com aquela coisa, sempre boto minha cara, pega aqui um celular e olha, aquele cara bem empolgado, enfático no que fala. Dinâmico, né? Dinâmico. Claro, isso aí vem lá daquela feira livre, antes da reforma lá do
Do tempo das barracas, de que pegava de pallet e batia. Eu sou daquela época lá em Castro Alves. Que aquelas ciganas vinham pra cá. Me dá um negócio desse aqui, já pegava outro, enfim. Coisa do passado lá de Castro Alves. Então esse dinamismo vem disso, cara. Só que eu vou lhe contar uma coisa. Eu quero que todo mundo que está em casa saiba. Quando eu iniciei a minha primeira empresa, a SN Software, minha empresa de sistema, eu sabia, cara. Olha o que eu estou confessando para você aqui agora. Eu sabia que a rede social iria me fazer ter vaidade. Iria me fazer seguir por um caminho que eu não queria. Que quando aparecesse o primeiro dinheiro ali, eu tinha que comprar uma moto nova. Eu tinha que comprar um carro novo. E aí eu vou falar para você. Eu fugi dessa vaidade. Qual o nome do setor? Meu Deus, lembrei agora. Lá naquela sala que eu te levei lá. Sim. Sabe qual é o nome daquele setor que a gente batizou? Setor Caverna. Ninguém, nem o funcionário que trabalhou ali, que é na parte da programação, sabe qual é o verdadeiro sentido do setor Caverna. Na realidade, na minha cabeça, setor Caverna foi quando eu me isolei daquilo tudo que o mundo oferecia naquele momento, para o Alan, que já estava mudando a vida, e eu decidi me esconder dele. Eu não quero ver o que o mundo tem para me oferecer sobre ostentação, sobre luxúria, sobre eu estou bem, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser engotácio. Não, aquele cara lá que está lá em Salvador, que vendia sistema, o cara está andando em uma BMW, eu não quero. Perfeito. Aí Alan, só encaixando o que você está falando, é aí que está a linha de você perder da tua essência. Porque chega um momento, Alan, eu não sei o que é meu e o que é do outro. Às vezes eu estou desejando algo porque aquilo que eu estou desejando eu vou ser bem visto, eu vou ser aceito. E às vezes eu estou desejando algo que não é meu. Sim. E aí chega o ponto, pô, isso aqui que eu quero comprar, isso aqui que eu quero adotar, é algo meu ou eu estou querendo comprar em prol do outro para poder ter essa arrogância, essa questão, sabe? Então, a gente às vezes nos perde aí. E aí eu E vem no vazio, né? Eu vou concluir. Vivi, a empresa deu certo. Eu aí comecei, falei, estou pronto para entrar na rede social. E aí eu entrei em rede social na contramão de todo mundo da minha época, da minha idade, porque eu tive que me adaptar àquilo ali. Falei, porra, nunca fui um cara disso. Só que o dinamismo, a forma de se expressar, talvez o conhecimento sobre a área que eu atuava, que eu atuo até hoje, eu falei, cara, eu vou fazer assim, assim que vai dar certo. Sim. Fiz, deu certo. O que é que retorna pra gente depois, já que a rede social, ela teoricamente nos adoece? Os mesmos problemas que eu fugi lá no passado. Já agora, estando bem sucedido, vamos dizer assim. E eu falei, não. De novo, não vai. Eu não vou fugir. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Você que está em casa, né? Que você é o profissional que está aqui para me dar Sim. o aval profissional sobre as coisas. No passado, por não estar preparado, eu fugi. Hoje, eu luto contra. Eu olho para a rede social, olho para isso aqui, isso é uma ferramenta magnífica. Eu acompanhei, eu sou da evolução disso. Você acompanhou. Quem nunca chegou e falou, oi, 3 segundos? Você é dessa época, dos 3 segundos. Sim, nas operadoras. Sim, verdade. Hoje a gente tem internet que a gente liga, ninguém nem mais fala sobre isso. Que crédito era consumia nosso dinheiro, botar crédito para ligar para o outro. Hoje não, a internet nos dá isso. Alan, como então olhar celular, internet, redes sociais, tecnologia, de forma geral, hoje, elas têm algo de bom. O que é que eu quero dizer com isso? A maturidade psicológica, eu acho que ela te leva ao nível de olhar. O que é que um celular tem de bom? Tiro, boto na minha caixinha. O que é que isso aqui tem de bom? O livro tem de bom isso? Boto na minha caixinha. O que é que eu faço com o ruim? Eu sei que ele tem um ruim. Eu não absorvo. Quando o ruim vem, porque ele vem por tabela, ele é entregue, né? A palavra nas redes sociais, a rede social te entregar, ela entrega para você de mão beijada e você está lá numa cama deitado, do lado de sua esposa, do seu esposo, e você está aqui no celular. Tururu, 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 tururu. Passou meia hora, 1 hora, e às vezes você está com seu esposo, seu cônjuge ali do lado, esperando você. Oi, como é que foi o dia? Você está entendendo? O que eu quero dizer para você que está em casa e para você, Tasso, é hoje, o Alan que um dia fugiu das redes sociais, hoje tem uma empresa
que gere redes sociais, que cria conteúdo para rede social e entender o quê? Tem coisa boa na rede social, a gente abstrai, e a coisa que é ruim, a gente não pega pra gente. Porque a gente tem que saber lidar com a nossa emoção de não querer. Alan, se tu pegar teu celular hoje e abrir um Instagram da vida, tu vai ficar ali e vai perder tempo? Claro que eu vou. Se eu sei que ele é feito para me viciar. Aí entra configurações de tempo de uso para ele te avisar, várias coisas que você vai fazer dentro da própria ferramenta que vai dizer, olha, tu tá aqui há 1 hora conectado, viu? Ele diz para você. Sim. Aí eu digo, eu tô 1 hora, oxe, já foi, tchau, deu meu horário. Às vezes, cara, ó, modo avião aqui, ó, Sim. todo celular tem, tchau, vou cuidar do meu filho, da minha família, vou sair, não jogo bola, mas vou montar de cavalo. E acabou, cara. Então, às vezes, é o autoconhecimento, funciona, bacana, legal, mas esse também é fugir, foi uma coisa do meu passado, mas a questão é como eu posso remediar essa situação atual. E aí, Alan, o que acontece? Quando você acessa o Instagram, você vai numa página ali, acompanha aquela pessoa, aquelas figuras, aquelas imagens te tira do presente para te levar para esse lugar e te gera uma cobrança. Tô aí mesmo nas férias, tô trabalhando nas férias. Aí quando você vai, olha no Instagram do amigo, tu tá viajando, poxa, era para mim estar lá também, sabe? Então assim, quem sabe o seu momento somos nós. Então essa peça aqui, que é o celular, as redes sociais, nos tira do que é real, sabe? De viver aquele momento real ali. Então, é uma caixa de cobranças. E é necessário essas cobranças também, cara. A ansiedade não é algo ruim, não. A ansiedade é algo bom. Sim. A ansiedade é algo necessário, é o que nos move. Eu falo com meus pacientes que a ansiedade é como se fosse um sino. Quando você está presente, identifica o que aquela cobrança quer te mostrar e você vai lá e atende aquela ansiedade, você fica em paz. Mas quando é que ela adoece? É quando você não está presente, o sino bate e você não identifica o que tem que se fazer. Ou você começa a procrastinar, entende? Então, quando você consegue estar em sintonia com você, peraí, o que eu estou precisando resolver aqui? Eu identifico e vou resolver, aí as coisas começam a funcionar. Entendeu? Então a ansiedade é algo bom, é o que nos move. Mas quando a gente perde esse equilíbrio, Alan, quando a gente perde esse contato, pensar, sentir e agir, quando a gente perde esse feeling aí, que começa o adoecimento. Entendeu? Meu amigo. Hoje foi só pedrada. Hoje esse podcast vai render. Vai render, vai render. Meu amigo, a espiritualidade. Eu acho que esse tema aí você conhece bastante. Sim. Como é que a espiritualidade ela pode te ajudar no tratamento de pessoas com ansiedade ou depressão? Então, eu me espelho muito no teórico Jung. Ele usava muito a espiritualidade. E o Viktor Frankl usava muito a espiritualidade. E a espiritualidade, ela traz uma perspectiva de você aceitar as emoções e sempre buscar esse equilíbrio emocional. E um dos teóricos que eu tenho muita admiração é o Viktor Frankl, que diz que o ser humano é orientado pelo sentido e a espiritualidade sempre busca um significado nas coisas. Presta atenção. A espiritualidade sempre busca um significado nas coisas. E quando a gente encontra o significado, nós despertamos em nós um alívio. Se você ouve algum barulho aí fora, você interpreta como um tiro, você fica inquieto. Mas quando você sai e percebe que é um fogos, você deu o significado àquilo ali, aquilo vai te aliviar. Então, esse teórico mesmo, Viktor Frankl, acredita que o ser humano ele é orientado pelo sentido. E já Freud diz que o ser humano é orientado pelo prazer. Porque quando a gente encontra, Alan, um sentido, quando a gente encontrar um sentido, o sofrimento, ele deixa de ser sofrimento. Mas quando o ser humano não encontra sentido, está em sofrimento, aí gera o desespero, que é o sofrimento sem sentido. Ele criou essa teoria dentro do campo de concentração.
onde Viktor Frankl começou a estudar porque alguns iriam cometer o suicídio e outros não. Percebeu que aquela pessoa tinha um sentido. Então, a espiritualidade nos dá essa possibilidade de encontrar um significado para as coisas. E ao encontrar o significado, passa a ser mais leve. A espiritualidade traz também essa questão das experiências pessoais profundas que faz ter acesso a esse inconsciente, que aí, por consequência, faz com que a gente venha a dar luz a esses processos profundos que estão no inconsciente e venha aliviar e mudar os comportamentos e escolhas. Eu consigo causar depressão e ansiedade em você? Ou vice-versa? Assim, você trouxe uma frase aí que às vezes você traz uma palavra do outro e essa palavra pode te trazer algum trauma, algum sofrimento, não é isso? E aí eu refletindo nessa palavra que você trouxe atrás, você me pergunta se tem a possibilidade de causar uma depressão e ansiedade, aí eu venho falando, o que importa não é o que te acontece, mas a forma que você vai reagir ao que te acontece. Entende? Eu acho que o caminho para o que você traz como pergunta é essa aí, entendeu? Então, uma pessoa que está mal resolvida, não está bem com ela mesma, possivelmente uma palavra pode desestabilizar, gerar uma ansiedade ou provocar um caminho de uma depressão. Né? Entendi. A depressão e a ansiedade pode causar câncer nas pessoas? Então, eu recebi de um médico um estudo que eu achei muito interessante, que os fatores psicológicos Sim. podem potencializar ou surgir o câncer. Pode surgir ou potencializar o câncer, no caso. E ao estudar esse artigo, né, que foi desenvolvido, eu percebi, Alan, que toda vez que a gente coloca esforço para dar conta de alguma coisa, a gente ultrapassa o nosso limite, vai gerar estresse. O estresse fragiliza o corpo e as doenças físicas e psíquicas começam a acontecer, como o câncer. Então, assim, o estresse, ele acaba alterando nosso sistema imunológico, nosso organismo, e essa alteração faz com que as células cancerígenas venham a surgir. Então, você aí passa a conhecer que o que gera câncer não é só alimentação ou fator genético, mas também essa questão do estresse do dia a dia pode desestabilizar, mudar esse funcionamento do corpo e vir a potencializar o câncer. Então, existe uma possibilidade, sim, tanto da ansiedade com o estresse, quanto da depressão. Porque o estresse é um caminho da ansiedade e depressão. Entendi. Na realidade, falando de saúde, tudo se conecta, né? A nossa máquina humana, né? Nosso corpo, ele tem vários sensores, várias coisas que uma influencia na outra. Perfeito. Cara, eu acho que a gente está chegando no fim do nosso podcast, viu? Estamos chegando no fim, mas pode ficar tranquilo que vai ter ainda seu momento. Me diga uma coisa. As pessoas que geralmente têm a depressão, a ansiedade, elas vão procurar você, um profissional, um psicólogo para se tratar. Mas qual é a dica que você dá dentro das suas terapias para quando ela não está com você? Fora dali, dentro da casa dela. Eu fui, me consultei com você, bacana, poxa, voltei ali animado. No primeiro dia eu voltei para casa, Tássio me fez entender como é que está acontecendo aquilo comigo. Imagina no próximo dia que você não vai estar lá, porque você não vai ficar 24 horas com a pessoa durante o período do tratamento. E no retorno para casa, geralmente quais são os conselhos que você dá para essas pessoas para ela lidar quando ela estiver só, ela com ela mesma? Pronto. Rogers traz o processo da congruência, já Jung traz o processo da individuação. O que seria a congruência para o teórico Rogers? É o pensar, sentir e agir. Porque nós, infelizmente, pensamos, sentimos vontades, mas agimos ao contrário
para agradar ou evitar conflito. E ao partir por esse caminho, você vai se distanciar daquilo que você é. O outro tem que estar com você não pelo que você faz, mas pelo aquilo que você é. Então, o que eu oriento aos meus pacientes é que eles sejam congruentes com o seu universo. Que às vezes a gente age para agradar o outro. A gente pensa, sente e age para poder agradar o outro, com medo de perder o outro. E não respeitamos os nossos limites. Né? Então, um dos instrumentos muito necessário e importante é quando você consegue identificar o que é que você quer para aquilo. Quando você quer dizer um não e você diz um sim, você acaba entrando no inferno e o outro entra num paraíso. Então, é necessário que você que esteja escutando esteja congruente com aquilo que você está sentindo. E aí vem Jung e fala da individuação. O que é a individuação? É você conseguir... Alan tem uma opinião aqui, mas eu vou trazer o que é que eu penso sobre isso. Você começar a se colocar. Você está ali com sua esposa, com seus filhos, eles querem tomar um caminho. Mas qual é o caminho meu de Tássio? O que é que eu quero para isso? Então, esse processo de individuação é muito complexo porque você vai se libertar das expectativas. E ser a expectativa do outro vai te fazer você ter vários colegas. Mas você não vai conseguir ter aquela amizade, aquele encontro sincero. Você ser a expectativa do outro, você vai conseguir agradar o outro, mas você vai se distanciar daquilo que você é. Então, individuar-se é libertar-se das expectativas e passar a ser congruente com sua essência. Pensar, sentir e agir. Quando eu penso, eu sinto vontade e ajo de acordo a essa sintonia, eu passo a ter uma leveza na minha caminhada e passo a preencher esse vazio. Fugindo desse contexto, você vai entrar dentro de um vazio existencial que gera a ansiedade e a depressão. Muito bom. Isso aqui foi mais do que uma consulta. Oh, meu Deus. Vamos cobrar aí uma doaçãozinha aí de R$100 de cada pessoa que já viu esse vídeo. Oh, meu Deus. Cara, você atua como psicólogo em clínicas, também você dá palestras, né? Sim, sim. Fala um pouco pra gente aí sobre as palestras. Assim, eu costumo, assim, fiz mesmo alguns cursos com a Secretaria de Educação mesmo, com todos os profissionais de educação, para que pudesse eles saber lidar com as diferenças. Eu também atuo em palestras em igrejas, né? Eu acho que em estar na igreja, reconhecer que precisa de uma ajuda, já é um movimento que Freud fala que é muito influente para que tenha a mudança, que é o desejo, sabe? Então, as palestras, eu gosto muito porque é o momento que a gente pode ali acessar, fazer com que o outro venha refletir e ter essa provocação para que venha buscar esse momento individual de ter a terapia, que é algo essencial para que a gente possa ressignificar e seguir de forma mais leve. Então, momento de palestra, assim, eu sou muito assim, voltado para isso. Agora mesmo estou desenvolvendo um projeto junto à fábrica lá do município. E vamos trabalhar também com palestra, com grupos. E isso também é uma das ferramentas que... Eu queria lhe perguntar se tinha alguma coisa voltada mais para comércio, para grupos de pessoas do nível empresarial, porque eu tenho certeza, principalmente nas cidades que a gente atua com a SN, Santana de Jesus e região aí, tem área para isso, tá? Hoje a gente lidar com profissionais que realmente chegam, eu já tive dezenas, cara, de profissionais que chegam aqui e às vezes desabam e que têm problemas realmente pessoais e que atrapalham a execução do profissional. E são pessoas maravilhosas, muito boas mesmo. E é aquela questão, eu até falei, poxa, eu vou conversar com o Tássio sobre isso. É uma carência hoje dentro do mercado. Sabe por quê? Às vezes nem o próprio profissional que contratou, o empresário, ele está com os problemas deles mesmo resolvidos. Como é que eu vou lidar com o problema de quem chega com problema? Perfeito. Se eu contrato alguém para resolver um problema que eu tenho, ela me traz um problema.
como você falou aí, o mais forte da sua empresa que está assistindo, o mais forte são os funcionários. O que você tem do maior instrumento para que a sua empresa venha a funcionar são os funcionários. Sim. E a maioria das demissões não é por falta de competência, não é pela questão da competência, mas por não saber lidar com as diferenças, por não ter essa habilidade social. E aí eu pontuo que o maior investimento que você pode fazer aí não é vendendo um peixe não, mas já vendendo, é você poder desenvolver dentro da sua equipe esse ambiente favorável para que esse funcionário venha desenvolver o seu potencial. Porque quando você consegue desenvolver um ambiente favorável, você vai fazer com que cada um venha explorar o que tem de potencialidade. E como é que eu faço, Tassi, para ter esse ambiente favorável quando eu passo a conhecer o universo e a diferença do outro? Não tem que ser partindo de você, tem que partir do outro. Como eu disse aqui bem claro no início. Quando o funcionário ele se sente importante na empresa, quando ele se sente útil, ele consegue dar o melhor. E como é que faz para ele se sentir importante e útil? Quando eu consigo identificar o jeito dele, a forma dele, e dar vida a essa individualidade, a essa subjetividade, eu passo a fazer com que a empresa venha a acontecer. E quando um funcionário entende a diferença do outro, o ritmo do outro, as coisas vão fluir. Por exemplo, eu tenho um ritmo de fazer uma atividade que demora 2 horas. A Alan já tem um ritmo que demora meia hora. Quando a Alan me pede, a Alan olha, poxa, miserável, tá com orgulho, não tá querendo fazer as coisas certas. Porque a Alan tá se relacionando comigo, não tá se relacionando comigo. Ele tá se relacionando com as expectativas dele. O que é se relacionar com as expectativas dele? Quando eu espero do outro a partir do que eu faço. Expectativa é isso. É eu esperar do outro aquilo que eu acho que é o correto, que é o caminho. E isso eu não estou me relacionando com você. Eu estou me relacionando comigo mesmo. Aí vai entrar em conflito. Mas quando eu tiro as minhas expectativas e passo a me relacionar com o outro, com a forma do outro, entendo esse outro, eu vou colocar aquele outro no local certo. Eu vou respeitar o tempo do outro, eu vou dar vida ao outro. Automaticamente, a sua empresa vai ter sucesso. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, você conseguiu aí, nesse podcast, esclarecer dúvidas e ajudar, eu vou te dizer aí, centenas de empresários. Tenha certeza, esse podcast nosso já chegou a bater um alcance de quase 1 milhão de visualizações. De alcance no Instagram, né? E eu te digo uma coisa, você, cara, nesse seu jeito aí, você só tem a crescer. Eu tenho certeza que a SN Software pode sim virar um cliente seu. Me apresente um projeto bacana que a gente possa aplicar e do jeitinho que o empresário gosta, né? Um precinho... Em conta. Camarada, sabe? Sim, que as coisas... Você tá entendendo, né? Sim, sim. Mas assim, cara, é muito útil o que você está falando aqui, a sua forma de ver e a sua sensibilidade para as empresas. Porque a empresa, você não vai mudar nada dentro do que você atua. Porque o que você falou, eu também compactuo. A empresa é feita de pessoas. Nenhum produto palpável ou virtual, ou que seja de intelecto, do que seja, é o principal bem da empresa. Perfeito. O maior bem que uma empresa tem são os seus funcionários. Perfeito. E aí entra esse quesito. A gente não pode tratar os diferentes de forma igual. Existe estudos, sabe, cara, de você fazer a leitura toda do teu funcionário. Tem um funcionário que é extrovertido, introvertido, intuição e sensação. Quando você percebe que ele é sensação, que ele é extrovertido, dentro desses aspectos que é feito um estudo, você passa a se relacionar com ele totalmente diferente. Eu não funciono sob pressão, cara. Eu, quando estava no colégio, tinha aquela pressão, eu fui péssimo, tive um mau rendimento. Mas quando me deixaram à vontade, eu passei a fluir. Então, se você tem 2 filhos, se você botar pressão nos 2, um exemplo, um vai funcionar e o outro não. Você precisa conhecer seu filho. E para conhecer, você precisa ouvir.
Empresário que não tem a capacidade de escutar, de ouvir, vai se relacionar com suas projeções, com suas expectativas. E ninguém é robô. Ninguém é igual. E não tem coisa melhor quando você tem pessoas bem resolvidas na sua empresa e que consegue ser ela mesma. Porque quando eu chego em um lugar e as pessoas me olham torto, com cara assim, subestimando, eu não consigo ter um bom desempenho. Mas quando você chega em um lugar que as pessoas te olham com admiração, as pessoas valorizam o teu trabalho, você consegue explorar, trazer toda essa potencialidade à tona. Por isso que eu sou fã de Ed Rogers. O ser humano precisa de um ambiente favorável para desenvolver suas potencialidades. E é isso aí, cara. Amigão, infelizmente a gente está chegando no fim do nosso podcast. Rapaz, eu tô aqui, tem hora que eu paro para ouvir você, eu não queria nem falar mais, eu só queria ouvir, cara. Meu Deus, faz isso eu não. queria só ouvir. Faz isso não. Você também Eu confesso enriqueceu esse momento, foi legal. Eu confesso que eu estava bastante ansioso para esse podcast, doido para ouvir o que você tinha para trazer. Eu falei, cara, doido para trazer esse cara lá, desde a época da política, eu vou trazer esse cara é bom, vamos trazer. Não deu certo, mas tudo é no tempo de Deus, cara. Verdade. E aí eu falei para você, Tássio, ó que coisa maravilhosa. Você lembra como eu acho que eu lhe liguei. É no janeiro branco, cara. É o mês de conscientização das doenças mentais, né, psicológicas, essas coisas. E aí você falou, que massa, cara, realmente é o país. E eu falei, tá vendo? Às vezes as coisas que dá errada no passado a gente não consegue entender. E a gente fica com aquela dor que pode nos gerar uma depressão. Olha como eu já estou associando as coisas. Porra, por que, meu Deus, não deu para trazer Tássio lá naquela época? E eu já entendi que você está me dizendo que o passado pode ser uma depressão e a ansiedade pode ser algo do futuro. Muito forte isso, cara. Perfeito. Muito forte. E é algo que, cara, isso eu acho que a gente não vê em qualquer lugar essas informações. Por isso que eu falo, o Papo Gestão Podcast, cara, é conteúdo de verdade, útil para a sociedade. Esse aqui é para falar sobre gestão. Gestão de quê, Alan? Todo mundo fala, Alan, é coisa de empresa. Toda empresa tem um CNPJ e tem um CPF. Quem gere o CNPJ? É o CPF, cara. Como é que eu não vou cuidar de mim mesmo como pessoa para cuidar das minhas empresas? Então eu estou falando de pessoas. Primeiro, trata as pessoas. Cuida da mente das pessoas. CNPJ não tem cérebro, não. CNPJ não tem carne, não tem osso, não tem sangue, não tem nada. É só algo ali que é criado de uma forma que não é materializado. Então a gente tem que cuidar das pessoas. Tanto da gente primeiro. Não tem nada melhor do que um patrão bem resolvido, cara, para conduzir uma equipe de pessoas e saber como lidar. Não tem nada melhor do que uma equipe que está dentro de uma empresa e ela fala, eu quero estar aqui. Eu vou somar nesse sonho. Tudo flui, cara. E isso você deixou bem claro para a gente hoje. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar na tua caminhada, que você vai brilhar cada dia mais, porque isso aqui hoje foi algo maravilhoso. E para finalizar, eu faço sempre... não é nem que eu faça uma pergunta, eu deixo um espaço para você falar, se expressar do que você quer falar que eu não comentei, do que você quer deixar uma mensagem aí. Alan, eu quero deixar uma mensagem para todo mundo aí que é sobre esse tema, etc, etc. Então, vamos imaginar que todo o Brasil aqui agora, na tua câmera, essa aqui é a tua, ó. Botar o nome dele ali, ó, Tássio. Oh, meu Deus. É a tua câmera ali. Tu pode falar o que tu quiser. Uma frase, uma redação, o que tu quiser. É sua câmera e o momento é seu para a gente poder encerrar esse podcast. E eu estou encerrando com o coração bem apertado. Então, pessoal, eu tentei trazer aqui alguns pontos que eu considero, como psicólogo, importante para que você entenda que a tua essência ela precisa ser preservada. Nós somos envolvidos pelas pressões, pelas cobranças, através das redes sociais, através do dia a dia. A gente sempre nos coloca no futuro, né? E acabamos de perder esse contato com o presente. Então, nesse encontro aqui, eu quis te provocar a você não fugir daquilo que é seu. Nós, o tempo todo, estamos sendo influenciados ou por um trauma passado
ou por algo que nos deixa inquieto do futuro. E perdemos o contato de viajar e viver esse presente. Porque o mais precioso da viagem, que é a vida, é esse lugar aqui e agora. Eu estou aqui nesse lugar, eu preciso curtir esse momento com o Alan, com os amigos que estão aqui. Mas a gente está tão envolvido que a gente pensa na manhã, naquela conta, naquele compromisso, e eu perco de viver essa riqueza aqui. E quando eu consigo viver essa riqueza aqui, eu ganho segurança. Porque eu trago a minha existência, eu passo a tocar, eu passo a sentir, e eu preencho essa minha essência. E eu ganho segurança. E uma pessoa segura, ela não tem medo e não tem ansiedade. O grande problema é que nós nos perdemos de nós mesmos. Nós nos perdemos de sentir, de olhar o outro no olho, de ouvir o que o outro está passando, de assistir aquele programa que a gente gosta, de assistir o vídeo e curtir, de tomar o banho e sentir o toque da água no corpo. A gente está perdendo esses contatos. As músicas de antigamente nos impulsionavam a amar, a sentir o momento. As músicas de hoje faz com que a gente não pense mais nessa preciosidade que é a vida. E esse momento foi um convite para você voltar para você mesmo. E você que é dono de uma empresa, valorize o ser humano, a pessoa. Porque uma das grandes dificuldades é essas relações interpessoais e entre pessoas. Mas para ter uma relação interpessoal bacana, você precisa ter uma relação intrapessoal bacana, que é a relação de você com você. E quando você está bem com você mesmo, quando você está bem com o seu universo, quando você não precisa cometer excesso para chamar a atenção ou para se amostrar, quando você não tem nada que te traz do passado, que interfere, te bloqueia no presente, quando não tem esses traumas, esses bloqueios, você consegue desfrutar da vida, que é o presente. Então essa é a minha mensagem que fica, e eu agradeço muito por você ter participado, e eu te peço, né, busque a terapia, faça a terapia, é muito importante, né? Parabenizo aqui a Alan pela sensibilidade de ter convidado, de se importasse com seus seguidores para proporcionar esse momento aqui, tá bom? Muito obrigado, que Deus esteja na vida de vocês e que vocês possam respeitar o universo de vocês. E nunca esqueça, seja congruente e verdadeiro. Mantenha a individualidade e não se perca com o que a sociedade te pressiona e não se perca com as cobranças. Não deixe que essa persona, essa imagem ideal se distancia e venha ferir a tua essência. Seja você, sempre você. Primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto você, quinto você. Seja sempre você. Valeu. Meus amigos, não tem nem o que eu falar mais. Tudo que você falou, eu compactuo, absolvo para mim. Acho que foram palavras que tocam em qualquer pessoa, Tássio. Eu acho que o que você falou aqui é algo que a gente tem que levar realmente para a vida, fora da tela, fora do imaginário, a vida real. Não tenho nem mais o que falar, porque acabou minhas palavras, cara. Não dá. Se tu me der mais 2 folhas disso aqui para poder falar, eu não vou conseguir. Eu acho que para mim foi o suficiente para mim e foi o suficiente para entregar. E claro que quem quiser falar com o Tássio, vamos estar fazendo os collabs, fazendo os arroba, pode ir lá na rede social, mas se você quiser pode deixar seu contato. Quer deixar um contato? Pode ser. Pode deixar seu arroba aí. Meu Instagram é Tássio Silva Psi. E meu contato do WhatsApp é 759-8185-2992. Pronto. Obrigado. Estamos aqui para dar esse arroba. Obrigado, cara. Cara, eu tenho certeza que você vai somar na vida de qualquer paciente que te procurar. Qualquer pessoa que te buscar, tu vai somar. Porque essa amostrazinha que a gente teve do seu intelecto, do que você consegue enxergar, vai muito além do que eu, Alan, achava que era psicologia. Achava que era uma terapia. E às vezes eu já fiz, eu já busquei estudar, mas a gente sempre aprende, cara. É verdade. Nunca sabe de tudo. Todo dia a gente aprende. Mais um pouquinho. E é o que você falou. Cada um vai fazer a mesma coisa de forma diferente. Cada indivíduo faz a mesma coisa de forma diferente no seu tempo.
Da sua forma. Da sua forma. Então, se eu aprendi com João, eu aprendi o que João tinha para me dar. O mesmo tema Tássio vai me trazer e eu vou aprender com Tássio o que Tássio tem para me dar. É isso. Porque são vivências, são pessoas diferentes, são mentes diferentes, cara. Perfeito. Isso é muito bom, cara. E quando respeita isso, as coisas fluem. Cara, tanto pra gente que não fica naquela pressão, tanto pro outro que, né? Você sabe o que é mais bacana de poder ouvir e aprender aqui com você? Quebre o seu ego. Sim. Destrua o ego que você tem. Nós aprendemos continuamente com todo mundo. Nós aprendemos com ar, nós aprendemos ao olhar para um horizonte e contemplar o que fala. A gente às vezes não contempla mais nada. E aí está o problema. Beleza? Aí entra o vazio, né? Entra o vazio. Porque não tá sentindo mais nada. Entra o vazio. Perfeito. E às vezes, eu acredito no mundo que sua profissão não era para existir, cara. Que pena que isso não é, isso é só uma fantasia. E sua profissão existe. Pense comigo. Seria melhor? É verdade. Mas não está na nossa mão o poder disso. E a gente está aqui para somar na vida das pessoas. Perfeito. Então, o que a gente pode dar de contribuição para a sociedade é trazer informações úteis que vai somar na vida dela, tratar com terapia da melhor forma possível para cada indivíduo, e é o que você faz. Irmão, queria te agradecer de verdade mesmo. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Pode falar. Eu sou um fã seu, cara. Quando... Sempre te acompanhei, né? Pequeno, quando vi esse sucesso todo seu aí, graças a Deus, eu fiquei muito feliz, porque você é um exemplo do cara que saiu lá da vida simples, sabe, cara? Sempre ali dedicado. Tudo que você se envolvia, você se entregava. E eu sempre admirava isso, sabe, cara? Sempre eu ficava assim observando. E quando eu vi, como você falou que ficou nesse intervalo, depois você veio para a rede social. Quando eu vi você aí engajado, né? Colocando as empresas para frente, eu falei, poxa, que massa, velho. Que isso daí possa alcançar, né? Esses jovens aí, que às vezes não tem uma perspectiva, mas tem que trabalhar em cima daquilo que tem de potencial e acreditar e se jogar. Então, eu quero fazer esse depoimento aqui sobre você, que eu sou muito admirador, e eu tenho certeza que tudo aí onde você colocar as suas mãos, as coisas vão fluir, cara. Isso. Não estou te falando isso para te agradar, não. É uma energia que você teve a vivência daquilo que você falou, você veio da raiz. E quando você chega nesse lugar que você está chegando, que você vai ainda mais além, são pessoas diferenciadas. Quando alguém entrega uma empresa na sua mão, cara, é um cara que veio da raiz, sente, conhece. Só vai poder falar daquilo se você já vivenciou. E você tem esse diferencial que já vivenciou. Só vai entender o que é dor é quem já sentiu. E assim também é o norte aí. Então, se jogue, cara. Se jogue. É o que minha mãe me deu um conselho um dia desse aí que eu tava meio nervoso. Não se intimide. Jogue duro que as coisas vão fluir, né? Pra você. Muito obrigado, viu, pela oportunidade de coração. Sou seu fã. Obrigado, cara. De verdade. Eu não gosto de puxar saco, não. Eu sou claro. Se eu lhe der mais 10 minutos, você faz eu chorar aí. Eita! Cara, isso é muito bacana. Eu já trouxe várias pessoas do meu passado aqui. Você não foi do meu passado profissional, foi do meu passado pessoal. E uma pessoa que via. Às vezes sem ter o contato, mas via. Olha, aquele rapaz, o filho de Deda da Carajé, Deda que tinha barraquinha, o filho de Soninho do Cardoso. Você tá entendendo? Rapaz. E aí, isso, cara, é muito bacana, é gratificante. E eu tenho certeza, eu posso falar porque é o que eu vivo, cara. Eu não largo minha essência nunca, cara. É isso aí. Não adianta. Sabe por quê? Não é porque Alan é bom, é porque é o que me motiva a crescer. Sabe por quê? Todo o sofrimento que eu tive, eu não quero voltar. Eu corro a légua dele. Eu não quero. Eu não quero isso para minha família, cara. Entendeu? Só eu sei o duro que foi crescer eu não falo de favela, cara, que isso aí no interior não existe. Mas vamos dizer, da onde eu vim, em Castro Alves, você sabe que chegou a ser uma das piores ruas da cidade. É verdade. Teve uma fase muito difícil. Tá entendendo? Mesmo estando no interior, beleza, Alan. Mas não vou nem falar sobre criminalidade, que isso está em todo lugar, cara. Verdade. Vou falar sobre o conhecimento. Infelizmente, às vezes, é lhe dado um conhecimento e você não consegue ver aquilo ali como bom no momento. Um exemplo,
O empresário que cede uma oportunidade para um estagiário ou uma pessoa que não é da área aprender. E às vezes aquele profissional sai, sei lá, por R$ 50 a mais, R$ 100 a mais daquela empresa que deu a ele o preparo, que deu a ele a profissão e esquece a gratidão. E não foi nem para dizer assim, eu saí para evoluir. Não, eu saí só pelo dinheiro. E aí eu vim com essa essência na minha vida, cara. Ser grato a quem me deu a oportunidade. Eu posso ter saído de onde eu trabalhei, mas da onde eu trabalhei e eu saí com honra. Hoje eu tenho empresas que são meus concorrentes, mas não tem um que vai levantar a boca e dizer: Alan saiu daqui, tinha esse defeito e foi por isso, isso e isso. Nunca. Eu nunca dei ousadia de um patrão me demitir. Nunca dei. Nenhum deles. Alan, por quê? Eu sempre fui íntegro, eu sempre fiz meu trabalho bem feito, eu sempre busquei ser o Alan, lá da barraca de verdura, o Alan que dormia debaixo de uma barraca de madeirite, de pallet, virava a noite com o pai lá para ter que arrumar, e era desembolado. Hoje todo mundo tem hortifruti, naquela época eu vendia 30, 60 caixas de tomate em menos de 3 horas de relógio. E aí? Não é para todo mundo. Nossa, que massa. A gente aprende. Malandragem. Eu acho que eu vou voltar aqui nesse podcast para fazer uma entrevista com sua história. Eu vou fazer as perguntas. Você vai me perguntar? Pode ser. Né? Eu gosto. Não, porque as pessoas precisam saber o que tem por trás de você para servir de inspiração para aquela criança lá, aquele jovem lá, acreditar que é possível, cara. Cara, eu acho muito bacana isso. É muito bom. Eu tenho prazer. Isso aqui é de verdade, cara. Isso aqui é de coração. Eu tenho prazer em conversar com pessoas que a gente tem conteúdo que soma na vida das outras pessoas. Isso. Às vezes a gente chega no nível de ser empresário e as pessoas enxergam a gente como o cara tá com dinheiro. Dinheiro é só consequência. Eu posso estar com minha conta pura hoje e tu tá com mais dinheiro do que eu hoje. Isso é relativo no comércio, cara. Sim. Ninguém quer. Patrimônio é uma coisa que a galera não entende. Às vezes o empresário torra tudo que ele tem para fazer um investimento. Sim. Que pode acertar ou não. Você está entendendo o que eu estou falando? Um exemplo. Teve agora uma moeda digital, que é até a atualidade disso, que o presidente Trump lançou. Eu conheço pessoas que ganhou dinheiro. Eu conheço outras que perderam dinheiro, cara. Então a vida é isso, o dinheiro é isso. Mas todos apostaram que ia dar certo. Estamos aqui com Alan Trump e Nino Trump. Certo? Então, é bem por essa linha de raciocínio que eu ia te dizer. Mas o bacana é, cara, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Em toda a sua caminhada, seja íntegro, seja resiliente, seja uma pessoa que olhem para você e diga: olha, ela é uma pessoa de exemplo e eu quero seguir. Eu não quero ser ela. A parte que ela fala que rapaz, essa parte doía, mas eu já mexi o tacho de acarajé ali, eu já mexi aquilo ali, eu tinha uma raiva daquilo, cara. Mãe já vendeu acarajé, cara. Sua mãe eu conheço. A mãe ia fazer tudo o que tu pensar. E tipo assim, verdura, cara, foi 2 fases, na época com o tio meu, depois com o painho, carregar feira. E aí, quem vai imaginar que Alan, que você acha que o empresário em Santo Antônio já carregou feira? Alan, deixa eu te falar uma coisa, guarde essas munições. Pra me voltar aqui e eu fazer essa entrevista. Fala a verdade. Não, é sério, cara. Você tem uma história muito bacana, pô. Que tal? Eu vou fazer um documentário. Não, eu abro até uma live aí no dia que... no meu Instagram. Olha, vou fazer o seguinte. Sim. Você vai ser o entrevistador e eu vou me tornar o psicólogo. Muito bom isso, cara. Muito bom. Cara, eu vou te agradecer. A gente vai encerrar. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado. Deus sabe de tudo por você ter vindo aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus não faz nada errado nessa vida. Verdade. A gente que é ansioso para querer antecipar o futuro. Isso mesmo. Mas o tempo de Deus, ele nunca erra. Deus não falha. É isso mesmo. Eclesiastes 3, tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo certo. Eu tenho certeza que você somou na vida de um bocado de gente, inclusive na minha, cara. Espero, velho. Valeu. Obrigadão. Obrigado. Obrigado Muita você. luz na sua caminhada. Tamo junto, viu? Valeu, cara. Valeu, cara.